Origem do petróleo. Os restos de matéria orgânica, produtos nitrogenados e sulfurados no petróleo, indicam que ele é o resultado de uma transformação da matéria orgânica, acumulada no fundo de oceanos e mares durante milhões de anos, sob pressão das camadas de sedimentos que foram se depositando e formando rochas sedimentares. O conjunto dos produtos provenientes dessa degradação, hidrocarbonetos e compostos voláteis, misturados aos sedimentos e aos resíduos orgânicos, está contido na rocha-mãe. A partir daí, o petróleo é expulso sob efeito da compactação provocada pela sedimentação, migrando para impregnar areias ou rochas mais porosas e mais permeáveis, como os arenitos ou calcários. Uma camada impermeável, quando constitui uma armadilha, permite a acumulação dos hidrocarbonetos, impedindo-os de escapar. Extração. Os geólogos usam técnicas sismáticas para pesquisar estruturas geológicas que podem formar reservatórios de petróleo. O método clássico inclui fazer explosões subterrâneas nas proximidades e observar-se a resposta sísmica, que fornece informações sobre as estruturas geológicas abaixo da Terra. No entanto, métodos polonivoros que extraem a informação de ocorrência sobrenatural das ondas sísmicas também são conhecidos. Outros instrumentos como gravímetros e magnetômetros também são usados na busca de petróleo. Quando extrai-se petróleo bruto, normalmente se começa com a perfuração de poços em reservatórios subterrâneos. Quando um poço de petróleo tem sido aproveitado, geólogos irão notar sua presença. Historicamente, nos Estados Unidos, alguns campos de carvões existiam quando o petróleo subiu naturalmente para a superfície. Na maioria desses campos já foram muito utilizados, exceto alguns lugares no Alasca. Muitas vezes, muitos poços, chamados poços multilaterais, são perfurados no mesmo reservatório, para garantir que a taxa de extração seja economicamente viável. Além disso, alguns poços podem ser usados para bombar água, vapor, ácidos ou várias misturas para o reservatório, para aumentar ou manter a pressão do reservatório e assim manter uma taxa de extração. Perfuração. O poço de petróleo é criado pela perfuração de um buraco na terra, com uma sonda de perfuração. Um tubo de aço é colocado no buraco, para assegurar a integridade estrutural do poço recém-perfurado. Buracos são feitos na base do poço para permitir que o petróleo passe por esse furo. Finalmente, um conjunto de válvulas denominado árvore de Natal é montado no topo, com as válvulas que regulam as pressões e os fluxos do controle. Durante o tempo de operação do poço, a pressão vai cair e em algum momento haverá pressão subterrânea suficiente para forçar o óleo à superfície. Após a produção natural do reservatório diminuir, métodos de recuperação secundária serão aplicados. Eles contam com o fornecimento de energia externa para o reservatório na forma de injeção de fluidos para aumentar a pressão do reservatório. Portanto, substituir ou aumentar o impulsor natural do reservatório com um meio artificial. Às vezes, as bombas como bombas de cabeça de cavalo e bombas elétricas submersíveis são usadas para trazer o petróleo para a superfície. Outras técnicas de recuperação secundária são o aumento da pressão do reservatório com injeção de água, reinjeção de gás natural e gás lift, ou o qual injeta ar, gás carbônico ou algum outro gás para o fundo de um poço de produção, reduzindo a densidade global do fluido no poço. O fator de recuperação das operações típicas da inundação com água é de cerca de 30%, dependendo das propriedades do petróleo e as características da rocha do reservatório. Em média, o fator de recuperação após as operações de recuperação primária e secundária de petróleo são entre 30% e 50%. O petróleo é constituído por uma mistura de compostos orgânicos, hidrocarbonetos. Pode ser dividido em fases líquidas: óleo, gasosa, que é o gás, e mista, que é gás dissolvido no óleo. Quando é retirado das jazidas, ele está contaminado com diversas impurezas como areia, pedaços de rochas, água, entre outros. À vista disso, é realizado um processo de separação das impurezas, bem como dos seus componentes,
nas chamadas refinarias de petróleo. Craqueamento do petróleo. O petróleo é um dos materiais mais disputados do ponto de vista econômico e uma das matérias-primas mais utilizadas pela indústria. A exploração desse material mobiliza bilhões de dólares ao redor do mundo, além de pesquisas em ciência e tecnologia para melhoria do processo de produção. É a partir do petróleo que são desenvolvidos os plásticos e combustíveis, de maneira que conhecer um pouco deste processo é importante para entender a cadeia produtiva desses itens, indispensável no mundo contemporâneo. O craqueamento do petróleo consiste em dividir, também chamado de fracionar, uma molécula de petróleo em moléculas menores. Assim teremos frações diferentes do material, que darão origem a diferentes produtos químicos como plásticos, conservantes e combustíveis. O que é craqueamento do petróleo? O petróleo nunca é utilizado em sua forma bruta. Após a extração, o material é refinado, ou seja, é separado em partes menores, que darão origem a outros insumos utilizados pela indústria. Nesse processo, as moléculas de triglicerídeos, que compõem os óleos e as gorduras, serão fracionadas em moléculas menores, que serão chamadas de hidrocarbonetos. Do ponto de vista químico, esse processo existe para que o petróleo seja fracionado em grupos com menores compostos de massas molar semelhantes. A diferença entre os compostos obtidos e o petróleo, em seu estado bruto, é a quantidade de átomos de carbono que constituem as moléculas que foram originadas a partir do fracionamento. Por exemplo, vamos pensar na molécula que constitui o querosene, um produto derivado do petróleo. Sua representação é C12H26. Perceba que temos 12 átomos de carbono. Após passar pelo processo de craqueamento, teremos um C12H26 a um C8 mais H18 mais 2C2H2. Agora teremos 8 átomos de carbono. Deste processo teremos outro subproduto, a gasolina no caso. Origem da indústria petrolífera. A moderna indústria petrolífera data de meados do século XIX. Em 1850, James Young, na Escócia, descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão esquisto bituminoso e criou processos de ramificação. Em agosto de 1859, o norte-americano Edwin Laurentine Drake perfurou o primeiro poço para a procura de petróleo, com uma profundidade de 21 metros, no estado da Pensilvânia. O poço revelou-se produtor e a data passou a ser considerada a do nascimento da moderna indústria petrolífera. A produção de óleo cru nos Estados Unidos, de 2.000 barris em 1859, aumentou para aproximadamente 3 milhões em 1873 e para 10 milhões de barris em 1874. Pré-sal. O termo pré-sal é utilizado para caracterizar um conjunto de rochas nas porções marinhas do litoral brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo e gás natural. Essas rochas estão localizadas abaixo de camadas de sal, podendo atingir mais de 7.000 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Uma camada de aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, que vai do litoral de Santa Catarina ao litoral de Espírito Santo. Camada pré-sal. O petróleo encontrado nessa área engloba 3 bacias sedimentares, Santos, Campos e Espírito Santo.
A capacidade estimulada da reserva pode proporcionar ao Brasil a condição de exportador de petróleo. Vários poços de petróleo e gás natural já foram descobertos na camada pré-sal. Entre eles estão Otupi, Guará, Bem-TV, Carioca, Júpiter e Lara. O volume de petróleo na camada pré-sal é expressivo. O poço de Tupi, na Bacia de Santos, tem volumes estimulados entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo equivalentes. Já o poço de Guará, também na Bacia de Santos, tem volumes de 1,1 a 2 bilhões de barris de petróleo leve e gás natural. Acidentes causados pelo petróleo. É o tipo grave de poluição marinha causado pelo vazamento de petróleo de navios ou plataformas. É considerado um dos mais graves e problemáticos acidentes ambientais em águas marinhas. Como ocorre? Vazamentos em tubulações nas plataformas de petróleo instaladas em alto mar, vazamento de petróleo em navios petroleiros, lançamento do mar utilizada na lavagem de tanque, caso reservatórios de petróleo dos navios petroleiros. Consequências. O petróleo pode atingir diretamente as aves marinhas, levando-as à morte. O mesmo problema pode ocorrer com os animais marinhos, como por exemplo, focas, tartarugas e leões marinhos. Quando ocorre o vazamento, o petróleo fica na superfície da água marinha, formando uma densa camada. Esta impossibilita a penetração dos raios solares, dificultando a fotossíntese de várias espécies de algas. Quando atinge os mangues, o petróleo polui e contamina o ecossistema, provocando a morte de espécies vegetais e animais. Como os manguezais são áreas de procriação de determinadas espécies animais, a reprodução deles também é gravemente afetada. Em alguns casos, o petróleo pode atingir as praias, contaminando extensas faixas de areia, deixando-as impróprias para os banhistas. Nestes casos, todo o setor turístico de uma região pode ser afetado, trazendo prejuízos econômicos. Despoluição. A despoluição das águas marinhas atingidas por petróleo é possível, porém, na maioria das vezes, é um processo lento e de eficiência parcial. Uma vez ocorrido o desastre ambiental, as medidas tomadas para evitar o menor prejuízo possível ao meio ambiente. Uma das técnicas de despoluições mais usadas é a utilização das barreiras físicas. Desta forma, é possível impedir que a mancha de petróleo se espalhe por uma área maior. Na sequência, os técnicos podem retirar o petróleo da água, utilizando grandes bombas de sucção instaladas em navios. Soluções. A adoção de rigorosas medidas de prevenção de acidentes em plataformas de petróleo, fiscalização governamental eficiente e constante com relação à segurança dos navios petroleiros e plataformas de petróleo, manutenção constante nas plataformas de petróleo, assim como nos petroleiros, aplicação de multas pesadas para empresas que descumprem normas de segurança no transporte e na exploração do petróleo, lavagem de tanques reservatórios de petróleo em locais adequados, para que a água contaminada não seja despejada no mar.